Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, que é o Do Que Eu, dos Bridgertons, né, da Julia Quinn, que essa capa aqui é da série que tem no Netflix, tá? Aí ela tem uma capa, quando tu tira, tem o livro normalzinho, né, que é o padrãozinho, que eu também acho ele muito bonito. Então eu vou fazer uma resenha pra vocês. Eu terminei ele ontem, tipo, eu li o dia inteiro e terminei ele de tão bom que ele é. Claro, tem algumas partes que eu vou falar pra vocês que, assim, eu fiquei meio tipo... O livro vai falar sobre a Daphne Bridgerton, que ela é a quarta irmã dessa família enorme, né, que tem 8 irmãos. E ela sempre tá, né, crescendo naquele mundo. E os 3 irmãos mais velhos dela, eu vou rir muito disso, porque os 3 são muito super protetor. E aí ela não pode fazer nada, que eles estão ali. E aí tem até uma parte que eu vou falar, tá? Eu vou lembrar. Mas a primeira diferença que eu notei da série para o livro é que na série ela tá a primeira temporada dela, tipo, ela é apresentada para a sociedade. Só que aqui no livro ela já tava no segundo ano, se eu não me engano, de temporada. Só que ninguém queria casar com ela, porque todos os homens viam ela como amiga e não como mulher, tá? E aí conhecemos o Simon na introdução aqui no começo a gente vê um pouco da infância dele, como é que foi, sabe? E aqui também tá a família Bridgerton, que depois eu vou mostrar pra vocês. Que ele falando assim de como que o pai dele teve essa relação com ele, né? E que ele, por o Simon ser gago na infância, ele não falava até os 4 anos. E aí depois, quando ele falou, ele descobriu que era gago. E aí o pai dele meio que rejeitou ele, falou, tipo, não quero ver essa criança. E aí quem ensinou ele as coisas foi a ama dele, que sempre cuidou muito bem dele, porque a mãe morreu no parto, sabe? E a relação que o pai do Simon e a mãe dele tinham não era uma relação assim de amor, era uma relação assim meio que de obrigação. E tinha uma amizade, mas era um negócio meio esquisito. E aí, né, ele vai embora, ele viaja. Também ele estudou com o Anthony Bridgerton, o primeiro, o herdeiro, digamos, de tudo, né, o Visconde agora. Que o pai dele morreu, então ele virou Visconde. E aí o Anthony e o Simon estudaram em Oxford e um outro Eton, eu acho que é esse, eu não lembro, mas eles estudaram nesses 2 lugares juntos, eles, tipo, são muito amigos. E o Simon mostra, assim, que ele é uma pessoa de poucas palavras, porque ele tem medo de se expressar e acabar gaguejando. Quando ele conhece a Daphne, é muito engraçado, porque é aquela cena que... Isso aqui não foi como na série, tipo, ela tava fugindo dele, tava fugindo do Nigel, e aí ela acabou indo pra um corredor, assim, e o cara seguiu ela e começou a declarar o amor dela, e viu no meio daquilo tudo, porque ele tava indo embora, e daí ele percebeu que ela falou não, e ele pensou, nossa, vou ter que salvar ela. E aí quando o cara foi pra ir pra cima dela, a Daphne perfeita deu um soco na cara do cara, e aí ele caiu desmaiado. E aí, quando o Simon, tipo, se aproximou, assim, ele teve que rir e ela ficou assustada, tipo, meu Deus, quem é você? E aí, ele viu ela e digamos que foi amor à primeira vista, porque ele olhou pra ela e falou assim, meu Deus, que mulher é essa? Achou ela muito bonita e tudo mais, até deu uma provocada, até descobrir que ela era Daphne Bridgerton. E ela pensou, meu Deus, ela é irmã do meu melhor amigo, eu não posso fazer isso. E aí ele pensou no plano, que para os caras desejarem ela e ele fugir das mães, eles bolaram esse plano de fingir que eles estavam no relacionamento. Então quando eles, tipo, se apresentaram ali e dançaram, todo mundo ficou tipo, meu Deus, os irmãos dela, a gente quase morrendo. Porque tava o Simon, depois que, né, cada um seguiu o seu lado, saíram bonitinho, deixaram o cara estatelado lá. Na verdade, a Daphne deu soco no cara. Aí eles estavam fazendo, o que que vamos deixar? Eu não quero deixar ele aqui. Aí o Simon ia pegar a carruagem dele, ia colocar o cara dentro, ia fingir que ele tinha bebido e coisa. Só que aí ele foi pra cima da Daphne de novo, e aí acabou empurrando ela contra a parede, e daí o Simon olhou pra ela, por favor, deixa eu dar um soco na cara dele. E ela falou, pode dar. E aí ele deu um outro soco e deixaram ele desmaiado lá, meio rejeitado, mas desmaiado, e foram pro salão. A Daphne foi com a mãe, e o Simon
acabou ficando lá e o Anthony foi falar com ele e junto foi o Benedict e o Colin, né, que são os outros dois irmãos Bridgerton. Estavam conversando com eles, não sei o que, e acabou que o Simon meio que largou, tipo, ah, a Daphne me falou. Quando ela falou me falou, eles só, cara, eles pararam assim, falaram assim, como assim você conhece ela? De onde é que você conhece ela? E aí eles ficaram, tipo, cadê? Eu vou ter que achar aquela parte, eu quase morri rindo. Ah, aqui. Aí o Simon falou, quer dizer, o Simon pensou. Simon olhou de um irmão para outro e ficou bastante claro para ele porque Daphne ainda estava solteira. Aquele trio beligerante assustaria até o mais determinado, ou idiota, dos pretendentes. E aí, gente, eu quase morria. E daí ele acabou dando uma desculpa que encontrou ela no corredor quando ela estava tentando fugir do outro cara lá. E que se apresentou. A mãe dela tinha dito pra ela que ele não era uma boa companhia. Só que aí ele meio que foi salvar a Daphne porque a mãe dela tava apresentando ela pro outro pretendente. Daí ele foi lá, posso te tirar pra dançar. Eles começaram a dançar. E ele começou a perceber que ele conseguia falar com ela, tipo, numa amizade. Eles criaram uma amizade. E eles se divertiam, eles riam muito. E ela começou a se apaixonar por ele, só que ele também tava meio que apaixonado por ela, né? E aí estavam indo, só que não tem a cena, tipo, outra coisa da série que tem, tipo, na série tem o príncipe. Aqui não tinha nenhum príncipe, não tinha nada. Tipo, eles só estavam ali conversando, continuavam conversando. Outra coisa que também que é diferente é que eles contaram pro Anthony, sabe? O Anthony primeiro foi contra, depois ele ficou de boa, né? Mas eles contaram pro Anthony porque o Anthony não tava sem entender nada do que tava acontecendo. Aí teve aquela festa onde eles se pegaram nos amassos, o Anthony viu, começou a socar o Simon, eles começaram a se bater tudo. E aí teve outra cena também interessante que deu pra perceber um pouco a preocupação do Simon com a Daphne, que foi quando o Anthony tava partindo pra cima do Simon, ele meio que empurrou sem querer a Daphne pros espinhos, e ela ficou presa lá, e daí o Simon foi lá, ajudou ela, e ela acabou ficando, tipo, quase sem vestido, o Anthony teve que emprestar um paletó dela, e ela foi pra casa. Só que aí ele falou, eu não vou me casar contigo. Tipo, rejeitou mesmo ela ficou bem triste. Ele falou pro Simon que ia ter o duelo e tudo mais, e foram pra casa. Aí a Daphne tava muito preocupada e o único irmão que ela sabia que ia ajudar ela e ia ficar do lado dela era o Colin. E tanto que quando ele chegou em casa, ele foi direto falar com ela e falou, olha, eu gostaria que tu me falasse, porque teve um amigo meu que viu você entrando lá ali no negócio com o Simon e teve uma lady lá que viu também. Então me diz isso. Aí ela acabou contando, não contou os detalhes minuciosos, né? Mas contou ali por cima e implorou pro Colin ajudar ela. Ele falou, tá, eu vou sondar os nossos irmãos e eu falo. Aí ele descobriu, foram lá impedir o duelo. Só que ele falou, eu não posso ter filhos. E ela falou, tudo bem, né? Tudo bem. Se casaram. Teve toda aquela cena do hotel, que eles ficaram, tipo, hotel, assim, bebeira de estrada, que ele não queria transar com ela lá. Mas acabou que foi, tipo, ela falou, eu não me importaria. E daí ele ficou tipo, o quê? Só que aí, tipo, a mãe tentou contar pra ela as coisas, né, do casamento, que naquela época não se falava, não tinha o conhecimento. E aí ela tava muito inocente, ela não sabia o que tava acontecendo. E o Simon falou, não tem problema, eu te conto. Eles chegaram lá no castelo de Clifton, eles ficaram uma semana trancados no quarto. E tudo mais, isso aí, mesmo caso da série, a governanta contar pra ela tudo o que aconteceu no passado de Simon pra ele não querer ter filhos. E aí ela acabou descobrindo, assim, que o pai dele era um idiota, que chamava ele de idiota, que até um tempo atrás não queria ter ele como filho, e achava que ele não ia ganhar nada na vida e tudo mais. E aí a Daphne meio que entendeu. Coisa também que eu achei legal é que o Simon não aceitou o dote dela. Liga esse dinheiro e deixa pra Daphne gastar o que quiser. E também teve uma outra cena, assim, que o Simon ficou bastante chocado. Foi que, geralmente assim, o Anthony virou Visconde, então ele era o dono da casa dele, né? Mas mesmo assim, ele não falava nada quando ela te falava, né, que é a mãe deles, pegava e xingava ele, falava um monte de coisa e ele, tudo bem, mamãe. E aí o Simon achou muito interessante o respeito que eles tinham pela mãe, que eles, tipo, tá bom, pode me xingar, eu sou dono da casa, mas eu não sou assim, sabe?
E também, ai, cara, por que eu dei risada com a mãe e com todo mundo rindo? E como é que era a relação dos Bridgertons, porque todo mundo era muito unido. E aí temos uma cena fatídica, que o Simon disse pra Daphne que ele não podia ter filhos. E aí, quando teve uma hora que eles, né, transaram, tudo mais, e aí ela tava deitada, ela geralmente percebia que tava com coisa estranha, porque ele tirava e, né, parecia um negócio ali, pensando que a governanta tinha falado, que ela falou o seguinte: não há nada que nasça sem que uma semente forte e saudável seja plantada. E aí caiu a ficha da Daphne que o Simon não podia, ele não queria ter um filho. Aí eles brigaram, né, porque ela falou: meu, tu mentiu pra mim, tu disse que não podia, né, é bem diferente, não podia do que não queria. E tiveram essa briga, e aí o Simon acabou indo dormir no escritório e tudo mais, e ficou o dia inteiro do outro dia sem olhar pra ela. Quando chegou de noite, ele queria conversar com ela de novo, né, e ele foi pro quarto deles e não viu ela. E aí ele meio que estourou, ele chamou a criada, coitada, tava tremendo tudo, perguntou onde é que tava a mulher dele. E aí ela falou: no quarto da duquesa, não é isso que acontece depois que, né, passa a lua de mel. E aí o Simon ficou transtornado, foi atrás da Daphne. Eu quero dormir contigo, tipo, tu tá me privando de ter um filho, eu tô te privando de ter eu. E aí teve uma cena, tipo, eu fiquei, meu, essa parte aqui também eu fiquei muito da cara, que tipo, ele falou: ai, você não pode fazer isso porque eu sou o teu dono. E eu fiquei assim, ah, queria só um tapão no meio da tua cara, né, mas tudo bem. Aí, mas a Daphne mesmo assim ficou batendo o pé e disse: não vou dormir contigo, pode sair. Aí o Simon saiu, ficou puto da cara, saiu pra um bar lá beber, e aí ele voltou bêbado pra casa. E foi dormir com a Daphne, porque ele falou: não, eu preciso de ti, fica dormindo aqui comigo. Aí a Daphne percebeu que estava acontecendo uma coisa ali com ele, e ela pensou: bom, ele tá dormindo, então eu posso fazer. E aí temos a fatídica cena de estupro, que a Daphne, no caso a Daphne estuprou o Simon, porque ele estava bêbado, ele não queria ter filhos, né, ele já deixou claro, então ela fez um pouco de sacanagem mesmo. Então ela começou a provocar ele, começaram a, né, ficar ali, aí só que ele também meio que, tipo, incentivou ela a ficar daquele jeito e tudo mais. Só que ele disse que não queria. Quando ele percebeu, assim, o que estava acontecendo, ele falou: eu não quero. E aí, mesmo assim, ela fez e segurou ele do máximo que foi possível para o ato acontecer ali, né, de gerar bebês. E aí, né, ele ficou muito transtornado, ele ficou muito bravo, quase bateu, né, tipo, ele segurou forte nela e tudo mais, de tanta raiva. E aí ele no outro dia, ele saiu do quarto e no outro dia ele foi viajar para uma das fazendas e ficou lá. Aí a Daphne: bom, eu vou ter que esperar aqui mesmo sozinha, então eu vou pra minha família. Então ela voltou pra Londres, só que ela ficou na casa Hastings, né, em vez de ficar com os Bridgerton, e ficou lá. E aí se passou tipo 2 meses, só que aí no livro não, tipo, ai meu Deus, sabe? Ele só fala assim: ah, se passou 2 meses, o Simon não falou com ela não falou com ele. E aí todo mundo começou a comentar de tipo, o que tá acontecendo? Por que ela voltou sozinha depois da lua de mel? Aí, obviamente, todos os irmãos ficaram puta cara. O Anthony e o Colin ficaram muito bravos. Eles estavam tipo: o que tu tá fazendo aqui? O que tá acontecendo? Me fala onde é que ele tá que eu vou atrás dele. E aí, a Daphne achou que tava grávida porque ela não menstruou. Ela escreveu uma carta pro Simon que ela ia enviar pra um criado, mas o Anthony falou: me fala onde é que ele tá que eu vou ir lá buscar ele. E aí ele acabou indo até o Simon, entregou a carta e disse: olha, eu só tô aqui pra ver o que tá acontecendo contigo, não sei o que. E aí o Simon, nos pensamentos dele, eu gostei muito assim desse livro, assim, porque na série tu não consegue meio que ver os pensamentos do Simon, da Daphne, e aqui a gente consegue. E aí ele falando assim que sentiu muita falta dela, que achou que ela ia atrás dele e ela não foi, e que ele tava quase implorando pra ela ir, e que ele gostava muito dela, que com ela ele conseguia ser verdadeiro, até mesmo com a gagueira ele não se importava. E também ele ficou esses 2 meses fora, não porque tava com raiva dela, que ele tentava falar com ela, ele gaguejava. E ele não gostava de se sentir assim. Ele sentia vergonha. E aí ele foi, tipo, embora. E por causa disso. E aí, beleza, entregou aquela carta, ele viu assim: meu Deus, ela tá esperando um filho, eu vou atrás. Quando ele chegou em Londres, ele chegou lá e falou: cadê? Ele chegou, na verdade, né? Ele foi na casa Bridgerton
e perguntou, cadê a minha mulher? E daí o mordomo, eu não tô aqui. O mordomo respondeu, ela não tá aqui. E ele, como assim não tá aqui? Eu falei assim, ela tá na casa Hastings. E aí meio que o mordomo deu uma zoada com a cara dele. O Simon, tu deve ser muito confiante no seu posto, né? E ele falou, tipo, sim, eu não vou ser demitido porque eu tô te xingando. E aí, quando o Simon vai pra casa, percebe que a Daphne não tá lá. E daí ele falou, tipo, cadê ela? E ela foi cavalgar. E ele, tipo, como assim? Ela tá esperando um filho, mulher grávida, não pode cavalgar. E aí foi atrás dela desesperado. E acabou que ela... Que sempre tinha um cavaleiro que sempre ia com ela, sabe? Tipo, nas cavalgadas. Só que ela deixou ele bem pra trás. E quando ela escutou os passos no cavalo, ela pensou, meu Deus, vai que é um criminoso, vai que é alguém. E começou a correr com o cavalo, só que num ambiente que tinha muitas árvores. E ela acabou levando uma na cara, literalmente levou uma árvore, né, um galho na cara, e caiu o cavalo, bem dolorida. E o Simon chegou lá desesperado, tipo, meu Deus, onde é que tu tá? Abre o olho, fala comigo. E ele viu que ela tava bem, ele começou a gritar, e tipo assim, como assim você veio cavalgar querendo que você está grávida? Você é louca? E aí ela contou pra ele que fazia 2 dias que ela tinha menstruado, essa criança que acabou atrasando o ciclo menstrual dela. E aí... E ele meio que ficou decepcionado, tipo, ele percebeu uma pontada de decepção ali por ela não estar grávida. E aí, tá, tudo bem, foram conversar. E foi muito bom essa cena também, que quando eles chegaram, né, da cavalgada, chegaram lá, tinha os 3 irmãos Bristons, bonitinhos lá, sentados, olhando pra cara dele e falou assim, o que você está fazendo? E aí a Daphne falou, tipo, meu, vocês não podem estar aqui, eu sou responsável pelo meu casamento, vocês parem de interferir. E mesmo assim, eles não estavam ligando, porque até o Simon falou uma hora, tendo jeito, porque eles fazem isso, porque eles amam você, então eles querem te proteger. E aí, só que todo esse tempo de casamento, a Daphne falou muitas vezes eu te amo pro Simon, só que o Simon não falou nada pra ela. E aí, na presença dos irmãos, tipo, eles foram no canto e conversaram e acabou que eles se beijaram na frente dos irmãos e foi muito engraçado que, tipo, um tava olhando pro teto, o outro tava olhando pras unhas e um tava olhando, tipo, fixamente, e, tipo, vocês não estão notando que a gente tá aqui? E aí eles estavam indo embora, quando eles estavam indo embora, né, os Bridgertons e a Daphne e o Simon estavam indo pro quarto, a mãe da Daphne chega, né, a Violet, e tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não podem interferir desse jeito. E o Simon começou a morrer da risada. E aí, ainda pegou o Colin pela orelha e falou assim, vem aqui, vocês parem de incomodar eles, que eles têm a própria vida, eles sabem em um casamento deles, vocês não interfiram. E saiu assim com eles, e daí o Simon ficou tipo, aquela lá era tua mãe. E riam muito, porque a mãe deles, gente, é uma figura. Então, quando eles resolveram suas diferenças, eles conversaram, e o Simon percebeu que ele amava demais ela e que ele não queria deixar o pai dele interferir na vida dele, porque ele já estava morto. E a Daphne fez ele ver que ele já era um vencedor. Porque ele não precisava vencer o pai dele não deixando um herdeiro, na verdade. Ele venceu desde o momento que ele mostrou pro mundo que ele conseguia, que ele foi pra faculdade, ele fez várias coisas da sociedade de Lady Whistledown, né? Que a gente só vai descobrir quem que ela é no 4º livro. Então eu só vou falar lá no 4º livro, apesar que eu já sei quem que é. Então eu vou ler aqui pra vocês. O Duque e a Duquesa de Hastings finalmente têm um menino. Depois de 3 meninas, o casal mais apaixonado da sociedade londrina gerou, enfim, um rapazinho. E isso é diferente na série, que na série ele tem um menino direto, sabe? Também temos uma coisa chocante aqui, que foi bem no final, que eu cheguei a marcar, que eu fiquei tipo, como assim? Né? E a outra coisa que eu lembrei, eu acabei de ver isso, o Nigel Brelbrook, ele não fez tudo aquela cena que teve na série. Ele recebeu um não da Daphne e levou um soco também. E aí nunca mais falou com ela, nunca mais falou nada também, porque nenhum cara ousava chegar nela quando o Simon tava. Isso é diferente na série, né? Que quando ele chegava, tipo, se ele estivesse na festa, ninguém chegava nela. Agora, se ele não tivesse, todo mundo chegava nela. E aí uma coisa assim, eu quase morri rindo, que eu vou dar o contexto pra vocês, tá? Que eles estavam falando do jornal, e aí a Daphne tava falando. Ela nos chamou de casal mais apaixonado de Londres. Daphne sorriu como Alice. Adorei isso. Aí ele soltou um resumo. Isso foi só por Philippa Farrington.
Aí a Daphne corrigiu. O nome dela é Philippa Brellbrook agora. E eu fiquei, o quê? Quando ela falou, tipo assim, Philippa Brellbrook, eu fiquei tipo, não que ela casou com ele. Não. Né? Porque a primeira temporada é bem diferente. Então, na verdade, aí o livro acabou assim. Aí teve uma carta da autora e começou o próximo livro da série, que é o Visconde que Me Amava, que a gente descobre como é que o pai dos Bridgertons, né, morreu, que eu vou contar isso só no outro livro, vou contar só no próximo livro do Visconde que Me Amava, que vocês vão ter que ver aquele vídeo. Então, eu trouxe uma versão bem resumida do que aconteceu, porque basicamente a história é isso. E ficou nessa grossura porque era muito desenvolvimento de todos os personagens e também o amor que os outros irmãos tinham por a Daphne, que o Anthony sempre estava interferindo, o Benedict e o Colin também estavam se preocupando muito com ela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, tá bom? Comentem. E falem aqui também se vocês estão ansiosos para me falar sobre o segundo livro, porque olha, eu já assisti aquela série 3 vezes, de tanto que eu amei. E basicamente era isso. Então até o próximo vídeo.